Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma videoaula do curso de Educação Intercultural ofertado pela Universidade Federal de Goiás, com a professora Ana Paula Porcina Baumann e o professor José Pedro Machado Ribeiro. Nessa videoaula, vamos relembrar alguns conteúdos de matemática relacionados a espaço e forma. Eu sou a professora Ana Paula e, juntamente com o Ítalo, iremos acompanhá-lo e acompanhá-la nos estudos desses conteúdos. O que é um ponto? E uma reta? E um plano? Em geometria, há alguns termos, ideias ou conceitos que não possuem definição. São chamados de conceitos primitivos, pois a partir deles toda uma teoria pode ser construída. Assim, podemos trazer algumas ideias que podem nos ajudar na construção desses conceitos. Ponto, reta e plano. Por exemplo, vamos pegar um campo de futebol. O que está de vermelho nos dá a ideia de ponto. Geralmente, um ponto é representado por letras maiúsculas. Por exemplo, A, B e C. Agora vamos pensar no plano. Imagine o gramado do campo. Imagine que ele se expanda em todas as direções. Assim temos a ideia de um plano. Cada plano costuma ser indicado por letras gregas como alfa, beta, gama. Observe agora as linhas em azul, destacadas no campo. Elas nos trazem a ideia de segmentos de retas. Um segmento de reta é representado por dois pontos ligados por um traço. Nas extremidades, temos, por exemplo, A e B. Esse segmento de reta é indicado por AB com um traço em cima. Se tomarmos esse mesmo segmento AB e ele se prolongar indefinidamente, teremos a ideia de semirreta, onde A é a origem dessa semirreta. Se prolongarmos agora esse mesmo segmento AB nas duas direções, teremos o conceito de reta. Geralmente, indicamos uma reta por uma letra minúscula do alfabeto. Aqui no exemplo, R, S e T. Lembrando que a representação de semirreta é AB com um traço em cima, onde parte da origem, no caso A, para a direção onde ela é prolongada indefinidamente. E aqui AB, indefinidamente, para os dois lados. Vejamos o grafismo do povo tupiniquim e guarani do Espírito Santo. Nele podemos perceber de maneira aproximada a ideia de ângulo, em vermelho. Vale ressaltar que o grafismo deste povo foi feito sem necessitar desse conhecimento matemático específico. Nosso olhar neste momento está voltado para a beleza das formas trazidas pelo grafismo e enxergarmos com as lentes de conceitos externos ao povo conhecimentos matemáticos presentes nos currículos escolares. Os ângulos nesse grafismo são chamados de ângulos retos, por formarem ângulos de 90 graus. Aqui temos um exemplo de um ângulo reto. Representamos por um quadrado com um ponto no meio. Dessa forma, podemos definir ângulo como uma figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem. Vamos novamente pedir licença para admirar o grafismo do povo tupiniquim-guarani e olhar com o intuito de perceber ângulos presentes nas formas tão simetricamente desenhadas. Os ângulos podem ser classificados de acordo com suas medidas. Vimos no outro grafismo ângulos de 90 graus. Neste, podemos observar ângulos agudos, que possuem medida menor que 90 graus. Ângulos obtusos, que possuem medida maior que 90 graus, e um ângulo raso, com medida igual a 180 graus. Retas concorrentes e retas paralelas. Atualmente, quando queremos nos deslocar de um lugar a outro, usamos mapas digitais interativos em aplicativos ou sites como Google Maps. Observe a imagem da tela de um celular. Podemos fazer uma representação dessas ruas que aparecem no mapa desenhando retas. Podemos nomear essas retas com letras minúsculas, R, S, T, U e V.
Observe essas duas retas em preto, T e U. Elas são chamadas de retas concorrentes, pois elas têm um único ponto em que elas se interceptam. Observe agora as retas R e S. Elas são ditas retas paralelas, pois nunca irão se cruzar. Observe essas duas retas R e V. Elas são concorrentes, mas também são perpendiculares, pois formam o ângulo de 90 graus. Círculo e circunferência. Em aldeias tradicionais do povo Bororó, as casas são dispostas como podem ver na imagem. Em nossa leitura, pelo viés da matemática, visualizamos um formato circular. No interior do círculo fica a construção, onde são realizados diversos rituais e encontros culturais e políticos. A região delimitada pela construção e disposição das casas da aldeia desse povo lembra um círculo. Um círculo é definido como uma figura geométrica plana formado pela circunferência e todos os pontos do seu interior. A circunferência, por sua vez, é a linha formada por todos os pontos que estão equidistantes, ou seja, possuem a mesma medida de um dado ponto. Este ponto é chamado de centro da circunferência. Qualquer segmento de reta que tenha extremidades na circunferência é chamado de corda. E aquelas cordas que passam pelo centro são chamadas de diâmetro. O raio é qualquer segmento de reta onde um extremo está no centro e o outro na circunferência. Você sabe o que é um polígono? A palavra polígono tem origem grega. Poli significa muitos, e gonos, ângulos. O polígono, assim, é toda figura geométrica plana formada por uma região e por seu contorno, que deve ser fechado e composto apenas de segmentos de retas que não se cruzam. Observamos que os polígonos são formados por figuras ou conceitos primitivos que já vimos anteriormente. Eles têm vértices, lados e ângulos internos. Classificação de polígonos. Podemos classificar os polígonos quanto ao número de lados, ângulos e vértices. Aqui temos a classificação de alguns polígonos. O triângulo, que tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. O quadrilátero, com 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Pentágono, 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos internos. O hexágono, 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos internos. Heptágono, 7 lados, 7 vértices e 7 ângulos internos. Octógono, 8 lados, 8 vértices e 8 ângulos internos. Eneágono, 9 lados, 9 vértices e 9 ângulos internos. Decágono, 10 lados, 10 vértices e 10 ângulos internos. E por fim, o undecágono, com 11 lados, 11 vértices e 11 ângulos internos. Temos figuras com mais lados, mais vértices, mais ângulos, mas acredito que essas já são suficientes para entender essa classificação. Polígonos regulares. Os polígonos regulares são polígonos que possuem todos os lados e todos os ângulos internos com medidas iguais. Nesse exemplo, temos um quadrado, onde seus ângulos têm a mesma medida de 90 graus e seus lados têm a mesma medida de 3 centímetros. Temos um triângulo, onde os ângulos internos têm 60 graus e os lados 4 centímetros. E temos um pentágono, cujos ângulos são de 108 graus e lados de 2 centímetros. Triângulos. Quanto à medida dos lados, podemos classificar o triângulo. Eles são divididos em 3. Triângulo escaleno, onde todos seus lados têm medidas diferentes. Triângulo isósceles, onde pelo menos 2 de seus lados têm medidas iguais. E um terceiro triângulo, que é o triângulo equilátero, onde ele tem todas as suas medidas iguais. Lembrando que um triângulo equilátero, por ter 2 medidas, 2 lados iguais, também é considerado um triângulo isósceles.
Outra classificação para triângulo é quanto às medidas dos ângulos internos. Dividimos em três. Um triângulo acutângulo, onde todos os ângulos internos são agudos. Triângulo retângulo, onde um dos ângulos internos é reto. Ou triângulo obtusângulo, onde um dos ângulos internos é obtuso. Quadriláteros e tipos de quadriláteros. Podemos classificar os quadriláteros em paralelogramo e trapézio. Os paralelogramos são os quadriláteros que possuem dois pares de lados opostos paralelos. Assim, um lado de um paralelogramo sempre é paralelo ao outro, como podem ver na imagem. Os trapézios são quadriláteros que possuem apenas um par de lados opostos paralelos. Assim, o outro par de lados não pode ser paralelo, pois o trapézio se tornaria um paralelogramo. Os paralelogramos podem ser divididos em três grupos. Quadrado. Os quadrados são paralelogramos que têm os quatro lados com medidas de comprimento iguais e os quatro ângulos internos retos. Em retângulo. Os retângulos são os paralelogramos que possuem os quatro ângulos internos retos. E em losango. Os losangos são paralelogramos que possuem todos os lados iguais. Muitos objetos e construções, naturais ou feitas pelo ser humano, lembram objetos tridimensionais, que foram nomeados na matemática de sólidos geométricos. Várias dessas imagens que acabamos de ver lembram diversos sólidos geométricos que são nomeados como esfera, paralelepípedo, pirâmide, cone, cubo, cilindro e prismas. Os sólidos geométricos são classificados em poliedros e corpos redondos. Os sólidos que possuem apenas faces planas são chamados de poliedros, e os sólidos geométricos que têm pelo menos uma parte não plana, ou seja, arredondada, e que por isso podem rolar, são chamados de corpos redondos. Elementos de um poliedro. Examine o poliedro. Ele tem 6 vértices, 5 faces e 9 arestas. Cada vértice é um ponto. Cada aresta é um segmento de reta. E cada face é uma região plana. Neste poliedro, cada vértice é o encontro de 3 arestas. Cada aresta é o encontro de 2 faces. Este poliedro tem 2 faces triangulares e 3 faces retangulares. Todo poliedro geométrico possui 3 dimensões e por isso é chamado de figura tridimensional. Podemos tomar como exemplo este paralelepípedo. Ele tem comprimento, largura e altura. Se tomarmos um paralelepípedo como esse e desmontarmos ou planificarmos a casca, ou seja, a superfície dele, estamos fazendo o movimento de torná-lo plano ou bidimensional. A planificação é útil para compreendermos melhor o sólido e todas as formas que constituem sua superfície. Alguns sólidos possuem mais de uma planificação possível. Vamos ver algumas planificações com animações do GeoGebra? Cubo e suas planificações.
Planificação do paralelepípedo. Planificação do cone. Planificação de pirâmides. Pirâmide de base triangular. Pirâmide de base quadrangular. Pirâmide de base pentagonal. Pirâmide de base hexagonal. Pirâmide de base heptagonal. Planificação do cilindro. Planificação de prismas regulares. Essas são algumas das referências utilizadas e esperamos que tenham gostado. Até a próxima videoaula.